Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Tem mais umas pessoas chegando aqui, mas a gente vai aceitando aqui no decorrer. A gente continuar sendo pontual, né? Muito bom. Gente, é uma honra ter vocês aqui novamente. Para quem está chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Para quem está assistindo a gravação, sei que tem pessoas que só conseguem acompanhar, né, o nosso grupo assistindo a gravação. Sejam bem-vindos também. Saibam que mesmo na gravação é possível você trabalhar, trazer a energia da constelação, do que está acontecendo aqui agora, né? A constelação ela é sempre presente, então, na medida que a pessoa assiste e sente a energia que aconteceu aqui e agora, aquilo faz sentido para ela também, do tanto que ela tem abertura, né, para que faça. Então, bem tranquilo, né? Quem está assistindo a gravação não perde nesse sentido. Hoje, né, vocês votaram lá, foi muito interessante, porque várias pessoas votaram no Instagram também. E deu 33% cada, assim, ó, deu, empatou tudo. E aí eu tinha feito a votação também no grupo do WhatsApp, e no grupo do WhatsApp deu mais disparado mesmo a esfera do eu, né? O que é muito interessante, porque o que são essas esferas? Principalmente quem está chegando há pouco ou quem está na segunda semana aqui com a gente, deve estar se perguntando, mas que é isso, né? Como é que é isso? Que sentido faz que ligação tem uma esfera com a outra? E é algo que eu explico desde o princípio do meu trabalho, há 5 anos atrás, quando eu comecei. Quando eu estudei pela primeira vez com o professor Hilário Trigo, tem alguns conteúdos dele assim que eu acho muito interessantes. E um deles é esse, das esferas da vida, como que acontece isso, né? Das identidades também que a gente ocupa em cada esfera. E eu quero explicar rapidamente isso antes da gente constelar, para que faça mais sentido para vocês, tá? Ai, olha a Marinês com chimarrão ali, coisa boa, Marinês. Eu não fiz hoje. Tava com um pouquinho de azia e decidi não tomar chimarrão hoje, mas olha, gente, acho que eu sou viciada em chimarrão, porque eu fico me babando pra tomar chimarrão. Quem não é do Rio Grande do Sul aqui não vai entender isso. Só quem é pra saber, né? Coisa boa. Então vamos lá, vamos explicar um pouco dessas esferas e dessas identidades, para que vocês compreendam melhor o que a gente vai fazer aqui hoje. E para que vocês entendam que, na verdade, a gente sempre está trabalhando todas elas. O que que acontece nas esferas, né? É onde o teu problema está se mostrando. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma situação limitante no trabalho. Aquilo ali está me incomodando, está se mostrando no trabalho, e sabe aquela coisa da vida da gente que a gente sempre presta atenção no que está doendo mais, né? É assim no corpo, é assim na vida. A gente dá uma atenção maior pro problema que está maior, né? A impressão é essa. Não sei se vocês concordam, se vocês se sentem assim. Mas tá, tem uma coisa gritante lá acontecendo no trabalho, não tá legal. O problema está se mostrando lá, mas ele não começou lá. Só que a esfera em que ele se mostra é lá, é no trabalho, né? É onde eu me coloco, do jeito que eu me coloco, como que as pessoas se relacionam comigo e abre-se um espaço para que aconteça um problema, que às vezes pode aparecer até uma casualidade. Mas quando a gente começa a estudar constelação, a gente vê que nada é, né? Assim, uma coisa assim, não tem motivo, é azar. Sabe aquelas coisas que a gente não entende? Por que que está acontecendo comigo? A gente não entende até que pode ter uma responsabilidade com aquilo. Muitas vezes nos sentimos vítimas de algo e somos em alguns momentos, mas também nós podemos ter um outro olhar de por que nos colocamos nesse lugar de ser vítima de algo. Onde a gente abriu a porta para que aquilo entrasse. Entendem? Então, ok, se mostra no trabalho. Então, tu chega ali no nosso grupo e vota na esfera do trabalho. Meu problema é de trabalho, né? Ok. Aí outra pessoa pensa no casamento. Ah, mas tô com uma situação no meu casamento, agora mesmo aqui, meia hora antes de iniciar o grupo, eu recebi uma mensagem, um problema urgente num casamento, uma situação bem complexa, né? Que vem se criando há um tempo. Tive a oportunidade de conversar um pouquinho com a pessoa a respeito disso, né? Que nada é do nada. As coisas vêm, às vezes a gente vai, a gente não vê, a gente dá uma maquiada, a gente empurra um pouco, quem sabe amanhã vai mudar.
não conseguimos também encontrar a nossa responsabilidade, ou estamos trazendo toda a responsabilidade para nós e não deixamos que a pessoa tenha a dela. Aí a pessoa veio aqui no grupo e vota. Relacionamento. Meu problema é relacionamento, é isso que eu quero constelar hoje. Meu Deus, né? Ok. Onde está se mostrando o teu problema? Onde está doendo a ferida hoje? É no relacionamento. Aí, por outro lado, outra pessoa pode pensar que tem uma situação com os pais, que tem algo mal resolvido do passado, nem quer dizer que esteja acontecendo agora, que tem algum problema de saúde, até uma questão física mesmo, alguma doença, né, alguma patologia que a pessoa esteja passando, problema de autoestima, como a pessoa se vê, pessoas muito críticas consigo mesma. Aí eu expliquei ali o que que era cada esfera, o problema está se mostrando na esfera do eu. Mas assim, se a gente for olhar, tudo vem da nossa identidade matriz, da nossa identidade que projeta todas as outras que a gente vive. E essa sim está na esfera do eu e é a identidade de filho, de filha. O que torna todos os seres humanos comuns nesse planeta? Entre tantas diversidades que existem em ser humano, que até pessoas gêmeas são completamente diferentes, têm o mesmo DNA. Tem uma gêmea aqui, gente. Não é, Luísa? Que até gêmeas têm o DNA, univitaminas têm DNA igual e são muito diferentes. Em toda essa diversidade, o que que nos une? Todos nós, como seres humanos, todos somos filhos. Todos temos uma mãe, todos temos um pai. Essa é a identidade matriz de todas as outras identidades que tu vive. Da identidade esposa, esposo, namorada, namorado, a identidade matriz e a identidade de filho. Como assim, Jéssica? Já vamos explicar. Da identidade profissional, sim. Tua identidade matriz, que projeta tua identidade profissional, é a de filho. Tudo começa na origem. Nós somos um grandioso somatório de muitas histórias. Tem professores meus que falam, eu já disse isso aqui, que cada molécula do nosso corpo, ou cada célula do nosso corpo, seja, né, como a gente quiser explicar, é como se fosse um ancestral nosso vivo dentro de nós. Nós estamos vivenciando, sentindo, percebendo coisas, acreditando em coisas, de acordo com tudo que aconteceu antes no nosso sistema familiar. Obviamente que mais próximo que tem da gente são os pais, pai e mãe, até geneticamente somos 50% cada um deles, né? Desde a nossa concepção. Por isso estudamos concepção, gestação, nascimento, infância, a criança, né? Que todo mundo gosta muito de falar hoje, a criança interior. Por que estudamos tudo isso? Porque nós vamos encontrar nas dores mais diversas e profundas, ou naquela coisa que tu achava que nem tinha valor nenhum, não tinha sentido, não tinha importância, nós vamos achar o que que está fazendo acontecer algo que não está legal nas tuas outras identidades. A gente vai para o mundo vivenciar as esferas da vida com grandes referenciais. E quais são esses referenciais? Às vezes a gente nem sabe quais são direito, de onde vieram. Será que é o que eu quero? Ou será que é o que eu acho que eu quero porque alguém me disse que tinha que ser? E esse alguém que me disse não é culpado de nada. Esse alguém que me disse por amor, porque tinha os seus próprios medos daquilo que deu certo e errado para si. E por amor, com medo que tu passasse por determinadas coisas, te fez acreditar em algumas crenças que podem ser limitantes. Então, por amor, a gente absorve crenças limitantes. É uma coisa muito doida, né? Mas é assim que acontece. E qual conhecimento as gerações passadas tinham, gente, para saber e disso que nós estamos conversando agora? Não se tinha conhecimento. Não tinha como saber. Ai, meu filho é um ser único, eu vou respeitar o que ele é, mesmo assim eu vou conseguir dar os limites que eu tenho que dar do meu lugar de pai e de mãe, né? É muita coisa. Eu sei porque eu tenho muito conhecimento nessa questão familiar, eu auxilio muitas famílias
E eu tô aqui vivenciando a minha família, tem seus desafios. Tenho uma filha hoje de 1 ano de idade, né? Meu marido. Tem muitas coisas que, mesmo com conhecimento, a gente fica assim. Faço assim, não faço, como é que vai ser melhor? Será que é assim mesmo que aplica essa teoria? Como é que é a prática disso? Sabendo que não vai ser perfeito, mas querendo fazer o melhor para que esse lugar de filha que a Eloá ocupa hoje na nossa família possa plantar boas sementes nas outras identidades que ela vai viver depois. E no mais, ela vai ter oportunidade de se resolver também, assim como nós estamos aqui se resolvendo. Também não precisamos fazer com que o conhecimento nos congele, nos exija uma perfeição, meu Deus. Agora tem que ser perfeito para os meus filhos, porque imagina a identidade de filho, a identidade matriz. Depois, tudo que acontecer na vida desse filho vai ser culpa minha. Não, gente, não é assim que funciona também, tá? Somos seres humanos ocupando lugares na vida das pessoas. Os pais de vocês também são filhos, que também são filhos, que também são filhos. Vocês conseguem compreender a grandeza disso? As fases diferentes que se viveram a cada geração, o que foi vivenciado, o que foi sentido, o que foi falado, situações que as pessoas foram colocadas. Eu sempre gosto de trazer aqui as questões de ancestrais que vivenciaram guerras, ancestrais que vivenciaram ditadura, ancestrais que vivenciaram imigração. Vocês conseguem entender quanto medo, quanta coisa essas pessoas passaram, que depois, quando isso passa, para aquela geração parece até impossível acreditar que passou e que não se necessita mais do medo para viver. Só que aqui agora, a gente olhando para a nossa realidade, a gente pode reconhecer o que existe, o que não existe mais e por que nós temos tanto medo de algumas coisas e por que nós se deixamos a gente se submete, vamos dizer assim, a algumas coisas que não teria necessidade. Por que que muitas pessoas não aceitam nada, dizem não para tudo, se defendem do mundo, têm uma energia mais agressiva e defensiva? Por que que algumas outras pessoas se calam mais e eu fico aqui na minha e eu guardo isso e eu pago para não me incomodar e deixo assim? Isso tem um histórico de como cada um absorveu isso. Tem a história espiritual de cada um também. Aí depende da crença que vocês têm. E eu respeito todas as crenças. A constelação se explica por todas as crenças. Ela é possível de se explicar para quem não acredita em nada, para quem acredita em tudo, né? Para quem acredita em coisas diferentes. A gente consegue observar tudo isso. Então, quando a gente fala da esfera do eu, a gente está falando de todas as esferas. A nossa mente precisa de uma explicação. E a explicação existe, que é interessante a gente saber. Quando a gente fala da esfera das relações, nós estamos falando de todas as esferas. Porque talvez aquele problema que está doendo tanto no teu casamento, ou numa relação de amizade, alguma coisa que tu esteja ali vivenciando nesse momento, é algo que está te limitando no trabalho também. E tu não está percebendo. Por quê? Porque vem da tua matriz. E é algo que pode estar interferindo em como tu te vê. Por falta de conhecimento, a gente olha e diz: Meu Deus, eu tenho que resolver o meu casamento. Não é eu tenho que me resolver, né? Claro que tem 50% de cada um a responsabilidade. Mas quando um se resolve, gente, já se gera um movimento grandioso. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está fazendo o acompanhamento de constelação comigo. Já fizemos 2 sessões. Essa semana vai ser a terceira. Fizemos uma no grupo com representantes online, fizemos uma individual, conversando, carta de tarô, alguns exercícios de constelação durante a sessão, e essa semana teremos a terceira. E aí ela disse assim que agora, na segunda semana, ela começou a perceber as transformações no marido dela. Porque eu disse para ela, sem expectativas.
vamos fazer isso aqui, né? No caso, eu sugeri para ela 4 sessões. Vamos fazer um mês, 4 sessões. E sem expectativas. Foca em ti. Vamos ver o que que acontece, né? E ela me disse: Meu Deus, faz 3 anos que eu convido meu marido para meditar. Ele nunca me deu bola. Aí agora, essa semana, ele me falou, nunca mais tinha tocado no assunto, me falou que quer começar a meditar. E ela mandou mensagem para mim. Tu nem sabe o que que aconteceu. Então é bem interessante, sabe? Porque as palavras, quando a gente não está realmente dentro do nosso processo de transformação interna e olhando para a gente nessa transformação, e a constelação traz isso, traz esse olhar para si. Tudo gira em torno de ti mesmo, assim, né? E isso é muito bom, não é pesado. Porque tá nas tuas mãos e aí tu vai transformando. Antes, tu podia ter o conhecimento. E aí tu falava, falava, falava. Minha mãe tem que saber, meu pai tem que saber, meu marido tem que experimentar, não sei o quê, né? Mas aquilo ali para as pessoas se tornava até chato. Isso podem perceber até em outros assuntos que foi transformador para vocês de alguma forma, vocês queriam trazer as pessoas que vocês gostam e ninguém deu muita bola, né? Mas as palavras têm força. Só que, gente, o exemplo é aquilo que dizem, o exemplo arrasta. Se tu não falar nada e a pessoa vê em ti a transformação. Por isso que eu falo de constelação e acompanhamento para orientação de posicionamento. Porque isso aqui é fantástico. As informações da constelação como um guia de transformação no teu dia a dia, em como tu te posiciona. É muito fantástico. Porque a pessoa começa a ver em ti. Isso funciona facilmente, né? O que que eu defendo, para quem ainda não conhece muito do trabalho? Você está fazendo algo de uma mesma forma há muito tempo e está dando um resultado que não está legal. Então, nós vamos mudar esses posicionamentos. Não apenas com algo da nossa cabeça, nem da cabeça da Jéssica Consteladora, mas com algo que o campo mostra, que pode ser transformado e trazer um bom resultado. Então, a gente começa a testar novos posicionamentos que vão trazer leveza para a tua vida. E para quem está ao redor, vai causar uma coisa assim: que pessoa é essa? Como assim? Né? Isso tudo com naturalidade, gente, né? Não é forçar um posicionamento, né? É realmente pensando em trazer uma leveza para a vida da pessoa, uma solução. A outra pessoa começa a perceber, começa a olhar, começa a querer se aproximar, saber bem o que está acontecendo, o que que o outro está fazendo, como é que é isso aí deve ser bom mesmo. Eu tô olhando a cara das minhas alunas aqui, é bem assim, né? É bem assim que acontece, né? Magicamente as pessoas começam a perguntar, a querer se aproximar, observar. Uma transformação tua de início gera uma estranheza. No meu caso, que eu tinha dificuldade de dizer não, por exemplo, na minha família de origem, eu queria resolver todos os problemas de todo mundo. Quando eu comecei a dizer não, gerou uma estranheza. Eu converso isso com meus pais até hoje. Eles acharam estranho. O que que tá pensando essa guria, né? Agora não vai mais querer falar dos assuntos, resolver as coisas junto com a gente, ouvir reclamação de pai e de mãe, não sei o que lá, aquela coisa toda. Esse não era o meu lugar. Eles não gostaram no início. Por que que a gente tem que estar orientada e fortalecida? Para se manter no caminho que a gente sabe que é mais correto, que vai trazer uma ordem. Porque o resultado, às vezes, a gente vai ver com o tempo. Mas, sabe aquelas coisas que pior que tá não fica? Então a gente muda o posicionamento pensando assim, pior que tá não fica, vamos lá. Vamos mudar alguma coisa para ver o que que acontece aqui. Tô brincando com vocês. Mas é assim que o trabalho acontece. E vocês estão percebendo isso aqui no grupo. Quem já está participando há vários dias já está se percebendo dentro de algumas coisas. Já está conseguindo transformar algumas coisas. E ver diferente faz com que as reações sejam diferentes e o que vem do externo também. Nada vai deixar de acontecer. Não pensem que é uma mágica em que os problemas vão sumir da tua vida. Não é isso.
mas tu vai ser uma nova pessoa solucionando teus problemas. Então isso muda tudo, trazendo mais maturidade. A esfera do eu que traz isso. Porque uma nova pessoa mais madura vai conseguir se enxergar melhor como adulta num relacionamento, vai conseguir não trazer os medos do que viu no casamento dos pais para o seu casamento, vai conseguir enxergar a pessoa com a qual está se relacionando sem ficar enxergando projeções, medos, aquelas coisas lá de trás. Eu sei por mim, gente. Eu, adolescente, esses dias eu achei um caderno, uns cadernos. Minha tia também achou na casa dela uns cadernos. Eu escrevia horrores a respeito de casamento, a respeito de homem. Eu escrevia horrores. Vocês não fazem ideia. Quem lê aquelas coisas e quem lembra de mim quando eu era adolescente não consegue acreditar que eu casei. Não acredita. É impressionante. Nem eu lembrava, né? Do jeito que eu era, de toda a revolta que eu vivia dentro de mim, por falta de conhecimento, por dor, por medo, por não conhecer um referencial diferente, por ser incluída em assuntos que eu não tinha condição de estar sendo incluída. Então são muitas coisas que eu venho amadurecendo em mim e entendendo que hoje eu tenho a minha realidade. Mesma coisa o trabalho. Esses dias eu atendi uma pessoa na esfera do trabalho. Ah, mas o meu pai, toda vez que abria uma empresa, falia. Agora eu tenho uma baita oportunidade de abrir uma empresa e eu tô com medo. Por quê? Porque teu referencial é de falência, mas a tua realidade não é de falência. O teu referencial é. Vocês entendem como tem a parte mais mística do campo da constelação? Só que não é só isso, é simples de entender. É bem simples de entender. Por isso é tão grandioso, né? E as pessoas que trazem misticismo demais, assim, né? Às vezes exaltam muito essa parte. É porque isso chama a atenção das pessoas, de quem tá chegando para conhecer. É legal. Pensa, abrir uma constelação aqui. Segunda-feira passada a gente constelou uma paciente minha no grupo, né? E aí, segunda de manhã, não aqui no nosso grupo, no atendimento individual. Eu não sabia grandes coisas ali, não conheço os pais dela, não sei nada. E as representantes começaram a trazer comportamentos. Daqui a pouco entrou o marido dela, comportamento, não sei o que no olho, não sei o que nas costas, não sei o que no ombro. Eu não sabia de nada disso, né? Até nem sabia que o marido, eu ia colocar o marido lá na constelação, né? Que a princípio não era esse o assunto, mas as coisas vêm aparecendo. Depois da constelação, ela me falou: Tu não tem ideia, ainda bem que eu pedi pra tu gravar, porque eu tive que mostrar pro meu marido a parte ali, que é exatamente os sintomas que ele tem. Aí ela foi falando tudo que a representante sentia. Que isso até a mim impressiona em alguns momentos, né? Mesmo há anos nesse universo, assim. Então tem essa parte que a gente se impressiona mesmo. Mas tem uma parte que é muito simples de entender, que é isso que eu estou explicando para vocês. O eu que influencia nas relações, que influencia no trabalho, que o trabalho também é uma relação. É eu me relacionando com o meu próprio servir. Se eu não tiver uma autoestima legal, se eu não conhecer meus talentos, se eu não reconhecer quem eu sou, se eu continuar vivendo expectativas dos outros, eu vou conseguir servir. Eu vou conseguir gerar valor na vida das pessoas e ter um retorno financeiro com isso. É difícil. Aí pode se apresentar um problema com o chefe, com o colega, com não sei o que, a gente achar que aquele ali é o problema. Uma promoção que não vem. Não vem porque em algum ponto tu tá te boicotando. Pode até aparecer de alguma forma que alguém está contra ti, que é alguma coisa que não sei o quê. Só que se a gente está no nosso lugar, fortalecido no nosso lugar, com o nosso servir, que é a nossa missão, se o eu está fortalecido, gente, tem coisa que não vai atingir, entendem? Tem situações que a gente passa invisível e deixa os emaranhamentos lá com quem está com a cabeça em emaranhamento. A gente precisa elevar nosso pensamento, nosso sentimento, tá? Faz sentido isso para vocês?
Vamos constelar, porque vocês sabem que eu gosto de falar, e daí eu fico aqui falando 2 horas e a gente não constela, né? Alguém tem alguma pergunta dentro disso? Tive uma ideia aqui pra gente iniciar. Deixa eu ver o que que a Elis escreveu. Ai, Elis, parece que tu me deu um soco no estômago, diz ela. Por que, Elis? Bem direto as tuas palavras, muita ligação o tema. Fique feliz, minha querida. Fique feliz. Porque às vezes a gente tá com um tema que tá se trabalhando de forma geral. Todo mundo aqui tá precisando disso que a gente está trabalhando hoje, né? Os dramas da nossa vida são muito parecidos. E essa postura de que trazer para nossa vida o conhecimento, tipo assim, parece que tá falando para mim, é uma postura muito interessante, muito boa de quem tá querendo se melhorar. Que a gente sente que é para nós, assim, a gente traz aquele conhecimento e consegue fazer uma melhoria na nossa vida, né? Já é um grande passo, porque no início a gente fica meio assim, né? Aquilo que eu disse, queria que a mãe ouvisse, queria que o pai ouvisse, queria mandar para não sei quem. Podemos mandar para quem a gente quiser. Mas, ah, tá aí sim, parece que tudo é para mim. E, gente, quando eu reassisto essas aulas, tudo é para mim também, fiquem bem tranquilos. Muito bom. Nada de perguntas, então? Pensei numa proposta aqui para nós hoje. Inclusive, faz muito tempo que eu não divulgo o guia de constelação, né, de meditação sistêmico. Vou falar hoje a respeito dele e vamos usar uma das meditações para a gente iniciar a constelação. Beatriz, como podemos saber quem nós somos realmente? Ei, que pergunta maravilhosa, Beatriz. Também estou querendo saber toda essa resposta, tá? Mas eu me sinto no caminho, vamos dizer assim, tá? Eu sinto que todos nós já somos o que somos, sabem? Mas a gente tem muitos véus, muitas coisas. Meus professores falam a respeito das casquinhas da cebola, como se a gente fosse lá aquele meiozinho da cebola, sabe? E daí tem várias camadas, camadas, camadas até chegar na casca. Então a gente traz o autoconhecimento para vir tirando essas cascas, tirando as camadas, uma por uma, uma por uma. Onde estão essas camadas? Nisso que eu estou explicando para vocês. Sentiu uma limitação na vida, já vou buscar a causa. Eu não vou ficar assim, ó. Eu acho que é isso, eu acho que eu vou conversar com aquele, eu acho que o problema é esse. Ai, sabe, criando história racional em cima das coisas e imaginando coisas. Muitos dos problemas são apenas falta de comunicação entre as pessoas. Você cria coisa, não sabe nem o que é realidade mais. Então, como que a gente descobre? Tirando toda a bagunça, tirando toda a sujeira, tirando todas as cascas, todos os referenciais que não estão te levando adiante e ficando só com a essência. E para mim esse é um caminho infinito, sabe? Por que que é infinito? Porque a evolução ela é infinita. Mas a gente sempre pode estar dando o melhor aqui e agora, sabendo olhar os problemas que acontecem, observando qual é a nossa parte. Isso é conhecimento, é terapia, é escolher uma linha e seguir, né? E à medida que esses problemas vêm acontecendo, a gente vai limpando cada um deles. Cada um dos problemas da nossa vida demonstra uma crença limitante, um problema de raiz familiar, algo sistêmico do teu sistema de gerações e gerações atrás que ninguém tinha olhado, tu vai ter oportunidade de olhar. Então, os problemas, na verdade, são bênçãos. Quando chegar um problema na tua vida e tu olhar assim, ó, mais uma bênção. Vamos pra frente que atrás vem gente. Como é que eu vou resolver isso aqui? Vou falar com a Jéssica ou vou falar com o meu terapeuta? Vou falar com, com quem tu confia? Vou assistir uma aula, vou assistir um vídeo. Tem muito conhecimento disponível aqui agora, entende? Então eu vou usar esse problema para entender qual é o propósito dele na minha vida e eu vou transformar isso aqui o mais rápido possível, porque eu passo para a próxima fase. E a cada problema, essas bênçãos que a gente vem recebendo, que a vida nos mostra o sinal de que aquilo não tá legal, antes que aconteça algo pior. Cada vez a gente vai aprendendo a olhar tudo isso com mais leveza, resolver com mais leveza, não criar mais problema em cima de algo simples, porque muitas coisas são simples. E aí a gente começa a descobrir quem a gente realmente é.
tirando a bagunça, tirando as interpretações, olhando para o fato de forma neutra. Quando a gente consegue olhar e não enxergar nem heróis, nem vilões, nem vítimas. Eu enxergo um fato, seres humanos errando e acertando, e o certo e o errado também a gente tem que dar uma examinada. Qual é a minha parte nisso? Isso aqui é meu mesmo. Porque às vezes eu tô cheia de problema porque eu tô até entrando em coisa que não é minha. Como é que eu vou descobrir quem eu sou? Não tô dizendo que é o teu caso, tá, Beatriz? Tô explicando aqui. Entendem? Então, quando a gente começa a usar cada problema como uma bênção de solução, entendendo que aquilo tem um propósito na nossa vida, a gente aprende aquele propósito, é como se a gente tivesse passado num semestre da faculdade. Aí a gente vai para o próximo semestre. Outras coisas começam a se apresentar. A gente já é uma nova pessoa. Aquela pessoa que a gente já era e nem sabia. E nem sabia. Aí, por causas bem simples, tá? A Eloá mesmo hoje aqui, a nossa filha, tá irritada, tá meio raivosa. A gente acha que é o dente nascendo, porque ela tá com alguns sintomas assim, meio de. A gente começa a aprender isso, né? Tá com dois, três sintomas. Ah, deve ser dente. Por mais que tu não veja o que é, a gente vai tentando adivinhar. Aí tem uma diferença em eu criar uma postura assim pra ela. Ai, que menina feia. Por que tá irritada, tá com essa raiva aí? Isso não é coisa de menina bonita. Isso é coisa de menina feia. Tem esse jeito de agir, né? Tem outro jeito de agir, que é tipo assim: ah, minha filha, a mãe sabe, tu tá irritada, tá com raiva, provavelmente tá nascendo teus dentes. Eu converso com ela bem assim: tá tudo certo, meu amor, isso aí também vai passar. Quer um colo, quer um mamar, vamos lá, né? Se eu vejo que já tá passando por uma birra, aí eu já procuro dar um limite mais enfático, né? Mas assim, tu vai percebendo. Mas eu preciso deixar ela ser ela. Ser humano sente raiva, ser humano se irrita, ser humano é ser humano. Como é que eu vou dizer pra ela que é feio ser humano? É coisa de menina feia. Aí eu já começo a criar cascas. Ah, porque se fazer isso é feio, então eu sou feia quando eu faço. E daí, gente, haja bola de neve para crescer depois na vida de uma pessoa. Tô dando um exemplo simples para vocês. E também não tô dizendo que eu vou acertar sempre, mas eu tô mostrando que as coisas são sutis. Aí depois, quantas coisas ela vai ter que descascar lá na vida adulta para descobrir quem ela é, começando por essa essência de ser humano, que hora tá alegre, hora tá satisfeito, hora tá chateado, hora tá irritado, e vai ser, merece ser amado do mesmo jeito, vai ser amado do mesmo jeito. Entendem? E a respeito de quem nós somos, ligado à nossa missão do servir. Quando eu dou a formação e a mentoria profissional e eu venho formando terapeutas, eu tenho percebido que a missão da pessoa está diretamente ligada com a história dela. E a parte assim mais difícil de lidar, porque é o que enfatiza mais e é o que a pessoa precisa estudar mais para sair daquilo. E tem coisas que sim, só quem já passou vai compreender alguém para poder auxiliar. Seja em qualquer área. Não que necessariamente vocês vão ser terapeutas, por mais que, para mim, todo mundo é terapeuta no lugar onde trabalha, tá? Para mim é assim que funciona a coisa. Porque o trabalho a gente está resolvendo coisas com conhecimento que a gente tem a mais do que aquela pessoa que está chegando. Então, independente da área, a gente sempre está auxiliando uma pessoa, né, no que ela está precisando. Então, e tudo gira em torno de relacionamentos. Então, para mim, é bem simples compreender isso, tá? Quando eu tem questionário, né, que as pessoas respondem na mentoria profissional, e eu falo, eu pergunto, quais os maiores desafios tu já passou na vida? Porque pode ter certeza que tá ligado com isso. Quais os maiores desafios dentro da tua família? Quais as matérias tu veio estudar aqui, nesse momento da tua vida? Porque podem ter certeza que a tua missão vai ter a ver com isso.
E a missão traz muitas descobertas de quem a gente é. Tá, Beatriz? Entendeu mais ou menos? Consegui ser clara? Em resumo, observe os problemas como bênção e começa a limpar a sujeira. Os problemas estão se mostrando para que tu reconheça algo e observe a tua missão. Quem é tu no teu servir, na tua missão? Quais os teus maiores desafios? É por aí, tá bom? Vamos à esfera do eu, então. Gente, eu quero. Ah, colocou um legalzinho aqui, então tá. Qualquer coisa, pergunta mais depois, tá? Fala comigo no WhatsApp, vamos conversando. Bem legal essa pergunta. Para mim, é a pergunta do sentido da existência na Terra, assim. Cada pessoa deveria se fazer essa pergunta. Quem sou eu? Porque é para isso que a gente tá aqui. E às vezes a gente tá tão distraído com outras coisas. Tava falando isso com meu marido hoje. E a gente tá aqui para descobrir quem a gente é. Entre toda essa sujeirada e coisarada que aparece por aí, e tanta coisa que a gente tem acesso hoje, para mim a essência da vida é cada um descobrir quem é e ser feliz, sabe? Bem simples. O caminho não é tão simples, mas a missão é simples de falar, né? Vamos seguindo. Gente, o que que eu vou propor para vocês hoje, tá? Eu quero fazer uma meditação com vocês guiada, uma das meditações que está no guia de meditação sistêmica. Depois eu posso colocar lá no grupo o que que é isso, para quem não sabe, né? Eu me dei conta que faz uns 6 meses que eu não falava do guia, né? Agora eu vou falar de novo. Quem sabe tem mais pessoas interessadas no guia. Mas eu explico melhor no grupo para a gente ganhar tempo aqui com o trabalho prático, tá? Eu quero fazer a meditação número 1 com vocês hoje, que é honrando pai e mãe, o princípio de tudo, esse somatório familiar que existe dentro da gente, como que a gente se conecta com isso, se alinha com isso e traz esse alinhamento para a esfera do eu. Então a gente vai fazer essa meditação, ela é bem curtinha, quero que vocês se percebam, quem quiser anote as sensações, anota, né, o que que sentiu, como é que foi, e depois eu quero fazer um movimento com representantes também. Então eu vou colocar aqui o áudio da minha voz e uma musiquinha mais baixinha, tá? Vocês ajustem os volumes para não ficar desconfortável para vocês. Que vocês consigam ouvir de olhos fechados ali numa boa. E depois a gente segue conversando. Deixa eu ajustar os áudios aqui. Colocar a musiquinha primeiro. A música vai ficar bem baixinha, tá? Estão ouvindo? A musiquinha baixinha? Tá. A minha voz vai ficar mais alta, aí vocês ajustam. Vamos lá. Instituto Jéssica Seste, Guia de Meditação Sistêmica, o seu diário de constelação familiar. Honrando pai e mãe. Respire profundamente. Esteja em um lugar confortável, sentada ou deitada. Feche teus olhos. Sinta o teu corpo. Relaxe. Preste atenção na sua respiração. Inspira e expira. Cada vez mais relaxada, relaxa os ombros, teu rosto, tua cabeça, teu pescoço. E venha sentindo esse relaxamento descendo pelo teu corpo. Cada vez que solta o ar, relaxa mais. Inspira mais profundamente. Nesse momento de reencontro com os teus pais e contigo mesma. Imagine à tua frente o teu pai e a tua mãe. Traga a imagem, traga a presença deles, olhe para eles. Se não for possível ver, sinta. Eles vivem dentro de ti. Te permite observar, sentir, sem julgar. Respira, olhando e sentindo essa presença, sem entender, sem interpretar, simplesmente observando,
na presença. Perceba o que acontece no teu corpo enquanto tu observa. Diga um sim para essas sensações. Eu vejo tudo o que estou sentindo. Eu me vejo. E eu vejo meus pais. Aceite dentro de ti tudo o que vier. Não te julga. Fique apenas com o que é teu. Está tudo certo. Nesse momento, te imagina se ajoelhando no chão, frente aos teus pais. Bem nessa imagem ou nessa sensação que tu está tendo. Olhe para eles, de baixo para cima, para os grandes. Sempre, sempre grandes, independente de tudo que puderam fazer. Olhe para os grandes e se reconheça como pequena, como filha. A sua vida flui quando você honra seus pais do jeito que eles são, o lugar sagrado que eles ocupam, mesmo que sejam também seres humanos, em alguns momentos falhos. Quando você pode olhar e dizer um sim para toda a vida, para todas as escolhas, para todo esse somatório ancestral que seus pais são, você pode reconhecer que nunca foi a respeito de você o que eles fizeram. Tudo foi por amor. Trazer esse aprendizado para a vida. Ficar de joelho frente a eles, se colocar como pequeno, se observando, olhando da forma que tu tá podendo. Apenas vivendo esse momento de reencontro, sem precisar fazer nada com isso. Te ligando, trazendo vida para dentro de ti. Incluindo partes de ti que tu está negando por não aceitar algumas coisas nos teus pais. E pode vir falando: meus queridos pais, eu vejo vocês, eu reconheço vocês e eu aceito vocês. Assim eu amo vocês. Para algumas coisas eu preciso de mais um tempo, mas eu procuro honrar o que é tal qual é. Eu me pareço com vocês, meus pais. Nas coisas que mais nego em mim, me pareço com vocês. Nas coisas que mais nego em vocês, me pareço com vocês e preciso aprender, porque tudo ensina. E me pareço com vocês em todas as qualidades. O que eu não considero qualidade, aqui e agora, eu trago como potencialidade na minha vida. Eu escolho fazer algo grande e bonito com a vida que vem de vocês. Por favor, meus queridos pais, me abençoem quando eu digo um sim ao destino de vocês, mas eu escolho fazer diferente aquilo que eu acredito que é diferente, honrando e amando tudo e todos que vieram antes. O caminho da vida é o caminho de cura em relação à origem. E tu respira bem fundo, percebe a energia, dá as mãos para os teus pais, sente essa energia vindo deles para ti. Sente a mão deles sobre a tua cabeça. Recebe essas bênçãos. Baixa um pouquinho tua cabeça, encostando o queixo no peito. E respira, recebendo. Aqui e agora tu pode ser cuidada, tu mereces ser cuidada. Inspira e recebe. Recebe toda essa energia honrando teus pais, honrando a ti mesma. Quando você vê seus pais, você se vê. Quando você honra seus pais, você se honra. Quando você reconhece seus pais, se reconhece. Quando aceita, eles se aceita. Quando você os ama, você se ama. E esse é um processo diário. Se amar com integridade. E peça novamente, por favor, me abençoem meus pais. Inspira e solta. Observa teu corpo, como você se sente agora com essa conexão. E aos poucos, quando achar que foi suficiente, venha voltando. Voltando a ti, voltando à tua presença com toda essa integridade.
devagar, cada um no seu tempo. Vamos lá. Alguém quer falar rapidamente qual a parte da meditação mais fez sentido para si? Que eu ainda quero colocar representantes aqui hoje, para a gente olhar uma coisinha. Para mim, hoje, o que mais chamou atenção foi o que você nega em você, o que você nega nos seus pais. Não foi nessas palavras, né? Mas tem um grande potencial dentro de tudo isso. Então, esse convite para olhe para aquilo que você nega neles, para os maiores erros que você vê neles, para aquilo que você nega em você, para os maiores erros que você vê em você, e começa a fazer um trabalho de usar isso como uma potencialidade, como algo positivo. Eu venho dando alguns exemplos aqui para vocês de como fazer isso, principalmente contando a minha história, né? Semana passada eu falei algumas coisas também, de características que eu observava nos meus pais, que eu comecei a pensar, bom, mas se eles usaram essa característica potencial deles para algo que eu acredito que deu errado, mas não, o problema não é a característica. O problema é talvez como eles usaram, né? E eu também, como filha, não tô nem no lugar de julgar. Mas como que eu uso essa característica para potencializar, para fazer algo bom na minha vida? Eu paro de negar partes minhas. Eu paro de me sentir quebrada, faltando peças. Eu me vejo com integridade. E eu sou abençoada para fazer diferente deles, com aquele potencial que eles têm. Entendem isso? E aí eu já quero chamar a atenção de vocês também para isso. Os pais de vocês tiveram problemas, questões, alguns têm ainda, mas eles não são isso. Eles não são só isso. Isso é o que disseram para vocês. Isso é o que foi enfatizado. Isso é como vocês estão vendo. Cada um tem a sua responsabilidade e o plantar e o colher aqui nessa vida é uma certeza que se tem. Tudo que você plantou será colhido. Não está nas nossas mãos ficar, meu pai vai ver não sei o que, minha mãe vai ver não sei o que lá. A gente é filho, a gente recebeu a vida e é isso aí. Tem coisas que podem ter acontecido com a gente também, em relação a eles. Cada caso é um caso. E é um caminho também, a gente vir trazendo essa postura. É um caminho. As primeiras vezes que eu ouvi, eu me revoltei. Me revoltei porque eu era uma pessoa revoltada por natureza, antes de começar meu processo terapêutico. Tenho que me cuidar para não voltar para aquele lugar. É um trabalho diário também, né? De tá, nem diário, é minuto a minuto. A gente se observar e lembrar, né? Que aquilo lá, aquela revolta lá, não me levava a lugar nenhum. E olhar para os meus pais, para aquelas coisas que eu via assim, eles são isso, eles são aquilo, eles são assim. Não, para aí. Eles têm características, eles têm momentos, mas talvez tu nem conheça eles. Talvez tu esteja com um rótulo tão criado. E eu respondi uma das caixinhas de perguntas com as cartas do tarô sistêmico, para quem acompanhou as leituras que eu fiz semana passada. Eu respondi, eu dediquei um story só para isso. Cuidado com os rótulos. Para quem não viu, eu criei um destaque nos stories, porque eu achei muito importante. E coloquei lá as leituras. Cuidado com os rótulos. Isso é a respeito de ti e das outras pessoas também. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui.
Parece que tudo é pra mim, tá? Deixa eu ver. Como podemos saber quem nós somos? Ai, voltou? Aqui. Achei agora. Marjane, com certeza o início da meditação, enxergá-los e dar as mãos. Que coisa forte, né? Uma coisa também que parece tão simples, é muito forte. Essa coisa de ver meus pais numa projeção assim também de baixo para cima, para mim é uma coisa muito forte. Eu que sempre fui estimulada a vê-los como jovens, crianças, né? Sabe aquela coisa? Porque foram pais jovens. Quando eu olho assim, é uma grandeza para mim, me emociona, me dá uma força. Essa imagem tu pode sempre trazer, tá, Marjane? Fechar os olhos, a autoconstelação é uma coisa muito simples. Fechar os olhos e trazer. Inclusive, eu estou estimulando as pessoas que eu estou atendendo a terem conversas, a se autoconstelarem. Se eu chamo de autoconstelação, a pessoa dá uma travada. Mas se eu digo assim, fecha o olho e conversa. Daí a pessoa faz, nem sabe que está se constelando, né? Eu dou uma enganadinha. Mas ter esses momentos assim fortalece. No momento em que tiver uma dúvida, em que precisar de uma orientação, que precisar de força, que tu te sentir só, lembra dessa imagem, fecha os olhos e acessa, porque essa imagem é real. É real. Tá aí, senti muita dor na perna, na bacia direita. Sim, o quadril, o jogo de cintura, a ligação com o alto e com o baixo, que nos leva para frente. Sim. Qualquer coisa, dá uma conversadinha, vê os assuntos da mentoria lá, tu vai lembrar do que significa isso. E legal do lado direito, né, Thaís? Mais ligado ao pai. Dá uma olhadinha nisso aí, depois a gente conversa. Mas de repente tu já teve alguns insights também aí. Cleri, o que mais me tocou foi não aceitar o alcoolismo do meu pai. Cada vez que faço, sinto algo diferente. Sim. Ah, isso é bem complexo porque tu sabe que essa é uma história comum à minha, né, Cleri? Em relação ao meu pai também. Tem outras pessoas aqui que eu sei também, que eu acompanho de perto. E é isso que eu disse, né? Saber que o meu pai não é o alcoolismo, que meu pai é um filho, é uma pessoa, que ele já estava aqui vivenciando uma vida muito antes de eu chegar, e que eu não sei da missa à metade, que nem a gente diz. A gente começa a ficar já a se colocar como menor já, né? Do que só julgar aquela situação. Porque a criança, ela acredita que o pai sai para beber por culpa dela, né? Meu pai não gosta de mim. Sei que a gente tem isso daí, a criança tem isso daí. Mas a gente vem amadurecendo essas visões. Mas o pai é muito maior que isso. Isso é um resumo, tá? É um resumo. Vocês já me ouviram falar várias vezes disso, né? Cada vez fazer um movimento diferente. Saber que por trás daquele vício existe uma dor enorme, uma falta enorme, e que um vício é uma busca por amor, não é tão fácil de aceitar. Porque a pessoa, na realidade, a sensação que dá é que ela está se matando, né? Porque ela está olhando para a morte. Na constelação aparece isso. Por algum motivo a pessoa olha para a morte. Os vícios, eles servem para preencher vazios. Vazios são falta de amor. Falta de amor é morte. Não só a morte do corpo físico, como a gente conhece, né? Aí a gente poderia ficar aqui, fazer um workshop não, é nem de 3 dias, de uma semana, falando a respeito disso. Mas que bom que cada vez tu sente algo diferente. Porque a gente também não pode usar o conhecimento para desmerecer ou desvalorizar a nossa dor como filhas. Porque ela existe, tá tudo bem. A gente vem trabalhando ela a cada dia. Não é assim também, tá, teve uma causa e aí? Azar, né? Azar meu, da dor que eu senti. Não, a gente vem trabalhando aos poucos. A evolução, ela é aos poucos, tá? Lúcia, a imagem de ajoelhar diante dos pais, essa imagem me tocou. Para mim, até hoje, desde que eu criei essas meditações, é a imagem que mais me toca. E essas meditações por áudio, elas vieram por uma inspiração, elas não foram planejadas. Elas são 7 meditações, que é uma por dia da semana, na ordem assim para serem feitas, mas a partir de um momento elas podem ser usadas esporadicamente, de acordo com a necessidade de vocês também. E depois tem mais 4 áudios
que são mais ligados à ativação do sistema de autoconstelação sensorial. Dentro do guia de meditação, eu dou pequenas aulas explicando como usar tudo isso. Mas cada uma dessas meditações veio por uma inspiração como um degrau depois, assim, uma da outra. Então, a primeira é essa que a gente fez hoje. E a partir dela tem mais seis que vão trabalhando as três esferas, do eu, das relações, até chegar à esfera do trabalho. Eu vou botar mais informações para vocês no grupo, tá? Mais tarde ou amanhã. Amanhã eu coloco. Depois vocês vão descansar. Falta 4 minutos, mas eu ainda quero colocar representantes para a gente fazer um diagnóstico aqui, tá? Vamos lá. Neuza, vi que tu mandou mensagem aqui, Neuza. Imaginei que era da nossa aula das 8h30, mas tu conseguiu entrar, então tudo bem. Já vou até colocar para representar, se tu puder. Pode ou tá? Tá, então tá. A Neuza vai representar o número 1. Eu olhei para ti e é tu, não adianta. Entrou na missão, sentiu o chamado. Número 1. Peraí. Quer abrir o áudio? Quer falar alguma coisa? Olhar um pouco, é porque estou no celular, eu sempre fico no note, então é só isso. Não, mas tá tranquilo. A gente tá te ouvindo bem Tá. também, tá? Pode ir te concentrando aí. Vou colocar o número 2 também. Já vou contar para vocês o que que é o que, tá? Primeiro vamos olhar. Kátia, será que hoje tu vai conseguir ficar no campo? Era da tua representação, vamos ver. Já deu uma travada aqui, mas vamos ver. Vamos lá, número 1 e número 2. Respirem, se sintam aí. A Neuza de azul ali de óculos, né, o número 1. E a Kátia de fonezinho de ouvido, blusa cinza, número 2. Vocês que estão assistindo, né, participando, podem olhar para cada uma delas e perceber o que que vem em cada uma também, o que que sentem. Lembrando que não é nada pessoal. Tem gente que nunca viu a Neuza, nunca viu a Kátia aqui, começa a sentir umas coisas diferentes, é da constelação mesmo, tá? Deixa eu dar uma intencionada aqui. Uhum. Vamos lá. Neuza, como tu se sente aí no número 1? Para aí que não abriu. Vamos abrir de novo. Vê se agora vai. Oi, Oi. eu tô, parece-me assim, um pouco alienada, Uhum. mas como é que eu vou te explicar? É uma alienada em paz. Sim, Não é uma turbulência, mas parece-me que, tipo assim, tanto faz, como se fosse uma quietude, eu acho que seria isso, uma quietude. sim. Uhum. Teu corpo como que tá? Tirando só um pouco essa ansiedade, que o resto eu tô me sentindo bem. Um pouco assim, essa parte aqui. Uhum. Tá bom. Kátia, número 2, como é que tá? Eu entrei bem enjoada e fechei os olhos e agora a cabeça tá caindo, assim. Uhum. Quando tu chamou a Neuza, eu queria ouvi-la. Parece que eu queria que ela me visse, me reconhecesse. Tu entrou enjoada, tu falou? Uhum. 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 Tu consegue vê-la? Ver a Neuza? Não. Uhum. Vou falar para vocês o que que tá representando o quê, tá? Pode trazer alguma clareza. A Neuza, o número 1, tá representando cada um de vocês na identidade de filho, de filha. Vamos dizer assim,
as compreensões, as dores, enfim, o que se apresenta ali no lugar de filho, tá? E a Kátia tá representando cada um de vocês hoje, nesse lugar de adulto, de adulta, né? Mostrando que as coisas já vêm sendo colocadas no lugar, porque a Neuza diz ali, eu me sinto um pouco alienada, as coisas, assim. Mas isso para mim, né, me traz um bom sentimento. No sentido de sei que não há um envolvimento meu nas coisas dos meus pais, mesmo que seja difícil separar ainda, ainda estamos aprendendo isso. Mas o filho, ele precisa, ele deve ser alienado a algumas coisas. Então, assim, me deu um cunho assim de encontrando o seu lugar de filho, sabe? Mas com coisas ainda aqui, né? No esôfago, na garganta, no centro do peito, anseios, coisas ainda, né? E aí, hoje, ali na Kátia, né, no número 2, uma dificuldade mesmo de olhar para alguns pontos desse lugar de filha, né? Tristeza, alguma dor, alguma coisa assim, aquele ponto que a gente sente que poderia ter sido diferente, difícil de se conformar, e algumas coisas realmente influenciando as identidades aqui e agora, né? Neuza, se se a filha, né, se a criança ou a adolescente, enfim, a filha, puder falar algo para essa mulher adulta que está aí, para essa pessoa que está vivendo a sua vida a partir desse lugar de filha, o que que tu pode dizer? Eu posso dizer assim que ela que ela tá vendo aquilo que eu não tô sentindo, que eu tô bem, que eu tô me sentindo bem e não, ela pode ser que ela esteja, como é que eu vou te explicar assim, tirando por ela isso que ela vê em mim. Não sei se me tentei consegui me expressar. Vendo nela aquilo que ela está imaginando em mim, mas não é, eu estou bem, Uhum, que é dela isso, acho que essa é a palavra, que isso é dela, não de mim. Então, que é, como é que eu vou dizer assim, que fique, que venha a tranquilidade, porque aqui estou na paz. uhum. Diz para ela, eu vejo você. Eu vejo você, Agora eu vejo que nós conseguimos. agora eu vejo que nós conseguimos. Nós crescemos. Nós crescemos. E como crescemos? Aham, aham. Tá levantando um pouquinho a cabeça, vamos observando. Como é que fica o teu físico, Neuza? Muda alguma coisa ou tá igual? Esse aperto aliviou esse aperto, tá? Como quando eu falei assim, como nós e como crescemos, parece que libertou aquele o que estava trancado. Uhum, uhum. Kátia, como é que estamos aí? Eu tava sentindo um peso na nuca e quando a Neuza foi falando, foi aliviando, assim. Mas eu não consigo abrir os olhos ainda. Uhum, É tá bem. confortável ouvir ela falar, mas abrir os olhos ainda não. Bem. Pode dizer assim, eu preciso de mais um tempo, Eu preciso de mais um tempo. mas sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui. Uhum. Faz parte de mim. Faz parte de mim. Ah, me vem bem forte assim a importância da gente realmente compreender.
que precisamos abrir os olhos para essa identidade, para compreender as demais e vivenciar mais em paz as demais identidades na nossa vida. Que a raiz das coisas realmente está aqui. E ok, para algumas coisas precisamos de mais um tempo. Estamos de olhos fechados ainda, tudo certo, mas a gente sabe que elas existem e a gente começa a partir de hoje a prestar atenção na identidade de filho. Mais alguma coisa que vocês queiram falar, quem está representando? Eu me sinto um pouco fora do lugar, assim, Jéssica. Eu não consegui me identificar com relação ao que, assim. Uhum, tá bem, tá bem. Podem vir voltando para os seus lugares, cada uma ficando com o que é seu, com o amor e a vida, no seu lugar que é leve. Isso que a Kátia falou do lugar também é algo importante, né? Um dos movimentos que a gente faz dentro da constelação é encontrar o lugar na família. Encontrar o lugar na família é para que a gente possa encontrar nosso lugar no mundo também a partir desse lugar na família, tá? Então, quando ela fecha os olhos, ela diz: Não encontro o meu lugar. É que tem algumas coisas ainda que não estão em ordem mesmo, né? Nesse lugar de filho. Quando a gente toma as dores de um dos pais, por exemplo, a gente se coloca como maior que eles ou que um deles, sabe? Então tem algumas coisas frente aos irmãos também. Irmãos que não vieram à vida, né? Os abortos são coisas importantes de serem vistas dentro da constelação, tanto os abortos que foram feitos, que são de conhecimento da família, quanto os abortos espontâneos que às vezes a pessoa nem soube que teve. A gente consegue observar isso aí também. Então, isso que a Kátia trouxe podem ser várias coisas sinalizadas, tá? O que a gente tira daqui, né, de importante é vocês começarem a prestar atenção nessa identidade de filhos. E reassistam essa aula se for preciso, dos aconselhamentos que a gente trouxe aqui hoje, de como fazer isso, aquela pergunta ali, né, que a Beatriz fez de como encontrar a si mesmo, como saber quem eu sou. Teve umas orientações legais ali, porque eu vejo que é o caminho por onde você pode começar esse processo todo, tá bom? Passamos 8 minutos, para variar, né, gente? Quero agradecer a todos vocês que estão aqui. Amanhã de manhã eu mando as informações do guia de meditação, explicando bem o que que é, tudo direitinho, senão eu ia ficar muito tempo falando nisso aqui. Mando ali no Whats e daí vocês podem tirar dúvidas comigo, tá? Quem tiver interesse. Agora eu convido então as alunas do grupo das 8h30 para continuarem aqui, para a gente continuar o trabalho. Agradeço as pessoas que participaram aqui do grupo gratuito por mais uma semana. Muito obrigada pela participação de vocês, de quem está assistindo a gravação também. Um grande beijo e uma ótima semana.